Bom dia, meninos e meninas. Vamos para a nossa correção da atividade do ciclo 3. O exercício 1, ele deu uma estrutura, aí ele pede para a gente marcar a opção correta, que descreve as ligações que tem presentes no N2O2. O que você tem que fazer nesse exercício? Você tem que olhar na tabela periódica o número atômico do nitrogênio, número atômico do oxigênio. Fazer a distribuição eletrônica, lembrando que essa sequência ela não pode ser modificada, tá? Olhar a maior camada, que nesse caso a do N, a maior camada é a camada 2, ela aparece duas vezes, soma tudo que ela tem 5 elétrons, vê quanto que falta para ela ficar estável com 8 elétrons, no caso faltam 3 elétrons. O oxigênio é a mesma coisa, faz a distribuição eletrônica, observa os números de cima até somar o 8, olha a maior camada, que nesse caso também é a camada 2, como ela aparece duas vezes, soma esses dois valores, aqui vai dar 6. Vê quanto que falta para ficar estável, atingir 8, nesse caso faltam 2. Aí você vai olhar, entre esses valores, qual que é o menor? É o 3, e entre esses dois, o menor é o 2. Como os dois estão na parte de ganhar, lembrando que o primeiro sempre perde, é positivo, o segundo sempre ganha, negativo. Como os dois estão na parte de ganhar, aqui a gente vai ter ligação covalente, tá? Toda vez que os dois estiverem na parte de ganhar, a ligação é covalente. Então, quer dizer que a gente vai compartilhar elétrons. Na ligação iônica, a gente transferia elétrons. Agora, na ligação covalente, a gente compartilha elétrons. Você vai observar desses que você circulou, qual que é o maior valor. O maior valor é o 3. Isso quer dizer que ele compartilha mais. Se ele compartilha mais, ele vai ficar no meio do nosso desenho, tá? Então, o N ele ficou aqui no meio, ó. Aí vai ter o outro N, porque aqui são N2, então são 2 nitrogênios e um oxigênio. Ele já facilitou porque ele já colocou o desenho pronto. Então, ele já facilitou pra gente, tá? O que a gente vai observar? O nitrogênio, ele tem que compartilhar 3 vezes. Então, aqui, cada compartilhamento você vai representar por um retângulo, ó. Então, eu vou colocar um compartilhamento, 2 compartilhamentos, 3 compartilhamentos. Esse nitrogênio e esse também tem que ficar com 8 elétrons cada um para eles ficarem estáveis, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó, vou contar. Tudo que tá dentro do retângulo, conta para os dois nitrogênios, tanto pro da esquerda quanto pro da direita. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está estável. Então, esses dois nitrogênios estão estáveis. Só que esse oxigênio ele também precisa ficar estável. Ele tem que compartilhar 2 vezes para ele ficar estável. Como que vai fazer? Se eu pegar esses dois aqui e compartilhar, cada um com oxigênio, o nitrogênio vai passar de 8. Ele não pode passar de 8. Aqui a gente tem a ligação dativa ou coordenada. É uma ligação especial. Esses elétrons, eles são aproximados para o oxigênio usufruir deles. Então, o nitrogênio ele não aumenta a quantidade de elétrons e o oxigênio ele ganha aquela quantidade que ele precisa. Então, o oxigênio fica com 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando a gente for representar, o desenho vai ficar da mesma forma. Cada retângulo vai virar uma ligação, ó. Então, aqui eram 3 retângulos, 3 compartilhamentos, virou uma ligação tripla. Aqui foi só um retângulo, a ligação dativa vira uma ligação simples. Tá? Então, aqui a gente tem uma ligação tripla e uma ligação simples, lembrando que todas são covalentes. Então, aqui, ó, letra B, ó, 2 ligações covalentes, sendo uma tripla e uma simples. Então, a gente tem 2 ligações covalentes, 1, 2, sendo uma tripla e uma simples, ok? Então, letra B. Exercício 2, ele deu os elementos hipotéticos e ele deu o número atômico e pede para a gente achar a opção não provável de combinação desses elementos, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar esses números atômicos e vai fazer a distribuição eletrônica. Eu já fiz a distribuição, lembrando que a sequência vocês já sabem, e esses números de cima, eles têm que somar os números atômicos de cada elemento químico, tá? Olha a maior camada desse aqui é a camada 2, ele tem 4 elétrons. A maior camada desse aqui também é a camada 2, ele tem 7 elétrons. Aqui também é a camada 2, ele tem 2 com 6, ele tem 8 elétrons. Aqui é a camada 3, ele tem 1 elétron. E aqui é a camada 4, ele tem 2 elétrons. Nós vamos fazer o somatório para ver quanto que falta para cada um ficar estável, tá? Lembrando que a regra do octeto diz que para ele ficar estável ele tem que ter 8 elétrons, tá? Então, todos aqui a gente vai colocar 8 elétrons.
Ops, igual a 8. E aqui também igual a 8. Aí nós vamos fazer, se ele tem 4 para 8, falta 4. Se ele tem 7 para 8, falta 1. Se ele tem 8 para 8, não falta nada. Então, quer dizer que esse aqui ele já está estável, ele não faz ligação. Então, a letra E não faz ligação, tá? Ele já está estável. Aqui ele tem 1 para 8, falta 7. E aqui ele tem 2 para 8, falta 6. Menor valor é 1, menor valor é o 2. Aí, ele deu as combinações possíveis aqui. Ele falou a letra A, D4. O que eu vou fazer? O A, ele precisa compartilhar 4 vezes. E o D precisa compartilhar só uma vez. Quem vai no meio é quem precisa de mais. Então, o A vai no meio. Eu já coloquei ele aqui no meio, ó. O A, na camada de valência dele, tinha 4 elétrons. Então, eu vou colocar 4 elétrons aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E o D, na camada de valência, tinha 7 elétrons. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carol, por que você já fez aqui parecido com esse aqui para compartilhar? Porque eu vi que os dois estão na parte de ganhar, tá? Então, é compartilhamento. Aí, eu vou fazer o compartilhamento aqui, ó. Quando a gente faz esse compartilhamento, todos os átomos, eles ficam estáveis, eles ficam com 8 elétrons. Então, essa combinação ela é possível, a letra A é possível. A letra B fala que é JD. O J, ele precisa perder. Primeira parte perde, segunda parte ganha. E o D, ele precisa ganhar, tá? Então, como eu tenho um perdendo e um ganhando, já não é ligação covalente, é ligação iônica. Então, eu vou ter o J, tem um elétron na maior camada dele, e o D tem 7 elétrons, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como tá perdendo e ganhando, a ligação é iônica, não é retângulo, é a seta, tá? Então, esse J perdeu e esse D ganhou. Então, essa combinação realmente é possível. A letra B está correta. A letra C, ele falou que é D2. D2 quer dizer que a gente vai repetir esse D 2 vezes. Aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque ele tinha 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os dois, se a gente fizer essa distribuição dos dois, os dois estariam na parte de ganhar. Então, a ligação covalente é retângulo, é compartilhamento de elétrons. Então, aqui os dois ficaram com 8. Realmente existe essa possibilidade. Ele falou aqui do E2. O E, ele tá estável, o E não faz ligação, então não existe isso aqui, ó. Então, essa é a opção que ele tava pedindo pra gente marcar, que é a opção não provável, tá? O próximo aqui é o MD2. O M, na maior camada dele, ele tem 2 elétrons e o D, ele tem 7 elétrons. O M está na parte do perder, o menor valor, que é o primeiro valor, e o D está na parte do ganhar, que é o segundo valor. Então, aqui é ligação iônica, tá? Aí, a gente vai ter aqui, ó, quem vai compartilhar, quem vai precisar do A mais é o M, certo? Então, esse aqui não. A gente vai ter M, D2, então, eu vou colocar um D em cima e um D embaixo. O M, ele tem 2 elétrons. E cada D tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que que aqui não compartilha? Porque um tá na parte de perder e o outro tá na parte de ganhar. Então, a ligação iônica é setinha, tá? Então, essa ligação aqui, ó, realmente ela é possível, essa molécula, tá? Então, a opção errada é a letra E. A letra D, que é o E2. O E já está estável, ele não faz ligação. Exercício 3. Ele quer só saber a definição de ligação covalente e de ligação iônica. Ligação covalente, ela faz compartilhamento de elétrons, ela é representada pelo retângulo. O elétron, ele faz parte dos dois elementos, tanto o antes e o depois. Ligação iônica, ela faz transferência de elétrons, ela perde ou ela ganha. Então, é representada pela setinha. Então, a opção correta é a letra E. Ok? Então, essa é a nossa correção. Até a próxima. Tchau, tchau.